Olá pessoal, graça e paz a todos. Sou o pastor Luiz Henrique, pastor aqui na IPB de Paraupebas. E para mim é um prazer poder estar com vocês, participando desse projeto muito estimulante. É o projeto Lendo e Recomendo da UMP de Filadélfia, aqui na cidade de Marabá. E venho também participar com vocês recomendando algumas literaturas que fizeram parte e fazem parte da minha vida. E hoje eu quero trazer uma recomendação muito querida e que trouxe algumas convicções e modelaram o meu pensamento sobre o ser de Deus, que é o livro de John MacArthur, falando sobre o ser de Deus face a face com a sua majestade. Esse livro, embora eu tenha lido ele tem um bom tempo, mas o seu escrito, John MacArthur, ele tem uma visão teológica e uma escrita pastoral muito boa. A escrita dele fala diretamente conosco, uma linguagem bem simples, que se aplica perfeitamente a tanto aquele que tem já um conhecimento teológico, um conhecimento das Escrituras, como aquele que está começando também nos seus primeiros passos na fé cristã. E esse livro, falando sobre o ser de Deus, é basicamente uma teologia sistemática voltada para a teotologia, né? Os atributos de Deus estão sendo descritos aqui nesse pequeno livro que você pode adquirir em poucas páginas. Ele vai falar sobre o Deus triuno, o nosso Deus fiel e imutável, a santidade de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a ira de Deus, a bondade de Deus, a soberania, a maneira como nós nos dirigimos a Ele, a sua glória, a adoração e majestade, enfim. São aspectos do ser de Deus presentes no nosso dia a dia e que talvez não tenhamos uma compreensão de como isso acontece e essas coisas se dão. O livro ele é bem prático, ele é bem direto no seu objetivo. O autor ele não se limita apenas a trazer conceitos teológicos, mas aplicações. Isso é tão verdade no livro que o último capítulo do livro é um guia de estudo que você pode reunir no seu culto doméstico com a sua família ou com a juventude da sua igreja, adolescentes, jovens, enfim, reunir para meditar no livro. E no final tem esse guia de estudo que você pode, com perguntas, com reflexões, com quebra-gelo, e você se reunir com seus amigos, sua família e poder mastigar bem os conceitos que são trabalhados nesse livro. Há uma necessidade de nós, quanto cristãos, em conhecer a Deus, em conhecer os seus atributos, em não apenas saber que Deus existe, mas conhecer o Deus que existe. Essa é uma verdade que John MacArthur expressa aqui, que eu quero ler, citando aqui logo no seu primeiro capítulo, na página 17, quando ele diz o seguinte: como crentes, reconhecemos que Deus existe, mas conhecemos o Deus que existe? Sabemos como Ele é? Se quisermos aprender sobre Ele, devemos nos voltar para as Escrituras, porque é nelas que Ele se revela a nós. Então, como base de onde essas descobertas, por assim dizer, que o autor do livro traz a respeito do ser de Deus, é as Escrituras. Nós, como cristãos, nos limitamos a olhar para as Escrituras para então descobrirmos ou percebermos o Deus que existe, né? Ele é quem se revela a nós, é Ele quem abre o seu
véu, desvendando o seu ser, para que nós então venhamos conhecê-lo, adorá-lo, sermos edificados e como igreja do Senhor também proclamarmos um Deus como de fato Ele é. Então eu recomendo esse livro à juventude, para você que está no seminário. Esse livro eu adquiri ele em 2015, eu li logo nesse primeiro ano, e foi uma época que eu já comecei a trabalhar sobre esse assunto na igreja, já comecei a ter algumas séries voltadas para o ser de Deus e seus atributos, e esse livro fez parte da bibliografia que eu utilizei do material. Então eu recomendo a leitura. Talvez um dos primeiros livros que você precisa ler sobre o ser de Deus talvez seja esse. E John MacArthur, para mim, é um dos escritores muito assertivos nos seus livros, de maneira didática e de maneira prática. Ele tem ele não deixa de lado o seu lado acadêmico, ele é cirúrgico em fazer as suas citações, os textos bíblicos. O livro está repleto de referências bíblicas, porque afinal de contas é lá que a gente tem uma visão plena sobre o ser de Deus, não apenas na natureza, mas o Deus que se revela é o Deus das Escrituras. E John MacArthur é cirúrgico nas referências, e recomendo você ler esse livro com as Escrituras do lado, a Bíblia aberta, conferindo as referências, grifando. Se você é como eu, que os seus livros e a Bíblia é riscada e você anota, faz anotações, um caderninho ali para você conferir mais tarde os seus escritos, é importante. Então, ele é cirúrgico nessa parte acadêmica, em dar citações devidas e você acompanhar. E, para mim, talvez uma parte essencial do livro é as aplicações. Em cada capítulo, em cada conceito que ele aborda, ele também é cirúrgico em chegar às nossas necessidades. Por que aquele atributo de Deus é essencial para nossas vidas? Por que conhecer e saber que Deus é soberano é importante para nós, seres humanos limitados, filhos de Deus regenerados e agora pertencentes ao reino de Deus? O que essa soberania de Deus influencia nas nossas vidas? O fato de sabermos que Deus é imutável, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Qual é a relação disso para nós cristãos, peregrinos nessa vida e que sofremos e padecemos? Então essas coisas estão presentes nesse livro. Recomendo para que você possa estar adquirindo e fazendo a leitura. É um livro pequeno, eu penso que você, em poucos momentos, você consegue escrever, você consegue ler. E eu ainda recomendo você fazer isso com calma. A cada capítulo do livro você lê com calma, você fazer as suas anotações, no final da leitura fazer a sua oração, pedindo a Deus que essas verdades ou que essas aplicações tomem conta da minha vida de maneira geral. Então, esse é um que eu recomendo para você, e que Deus abençoe sua vida de maneira tal que não apenas a leitura desse livro possa enriquecer o seu conhecimento, mas que o motive e que transforme a sua vida de maneira tal que você venha praticá-los. Amém? Um abraço a toda a juventude e aos irmãos queridos da UMP de Filadélfia. Um abraço, tchau, tchau.